Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um post nessa segunda-feira, trazendo novidades para vocês sobre o Mengão. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, vamos aqui reagir mais um post. Tem o SBT Sport Rio com o Vernê Casagrande, tem também os donos da bola e tem o programa da Band G4 trazendo novidades. Mais tarde o Flamengo estará em campo e vem enfrentar o Vitória. A partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, né? Visto que o Mengão ainda tem um jogo a menos na competição. O Flamengo na tela, Flávio Amêndola e Fernandão. Essa é a Celeflá aos Antipirando, que vai a campo logo mais. No gol ele, Agostinho Carrara Rossi. Na lateral direita, Emerson Royal ou Varela. Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira, Alexandro. Aí, meu irmão, aí com todo respeito tem que botar terno pra ler esse meio campo. Jorginho, Saul, Plata, Arrascaeta e Samuel Lino. Aí tem a dúvida ali, Plata ou Luiz Araújo. No ataque, Pedro. Treinador, Filipinho. Flamengo e Vitória, Fernandão. Bota aquela, Pedrinho. O Flamengo é líder do campeonato. Bigode, você pode me ajudar? Vamos. O Flamengo é líder do campeonato. O Flamengo tem um elenco muito mais recheado. O Flamengo claramente prioriza o Campeonato Brasileiro por suas razões, não discutiremos mais isso, já estamos cansados de discutir isso. São opostos na tabela. São opostos na tabela. Muito obrigado, Flávio Amêndola. Tem a mesma cor. Tem a mesma Verdade. cor. Maracanã lotado, entupido. Flamengo quase completão. O Flamengo, Fernandão, tem obrigação de vencer esse jogo e faturar 3 pontos, Fernandão. Em nome de Jesus, Fernandão. É óbvio que tem a responsabilidade de vencer em casa. O Flamengo é líder do campeonato. Com esse time aí, você pode botar parênteses em todas as posições que fica tranquilo, não adianta, né? O Flamengo tem um elenco Pô, se o maravilhoso. Flamengo empatar com Vitória hoje é uma vergonha, pô. Cara, você Vergonha não. Você acaba tirando o mérito dos caras também. Porque... Eu não tô... Tem donos da bola Bahia? Se tiver, o apresentador que se preocupa. Esse é dono da bola Rio de Janeiro. Ah, porque o Vitória... Pô, Vitória é o timaço. Eu joguei no Barradão, tomei de 6-0, inclusive, ajudei eles. Falei nos 3 gols pelo Fortaleza. A Podi fez 3 gols, estão do meio da rua. Eu nem vi a cor da bola. O Andrezinho foi expulso com 10 minutos Quanto também. mais de longe tu tava pra você, pior, né? Era ruim, porque de perto eu tinha desculpa. De longe eu era ruim mesmo. Não enxergava, sério, é sério. Tava aquele ponto de vista que tu não enxerga de longe. Pesquisa aí, 6-0 Vitória no Fortaleza 2007. Eu tomou 300 gols. Bigode, me ajuda. Te ajudo. Tem obrigação. Tem. E Para com isso, E cara. muito provavelmente vai acontecer. Muito Com o gol provavelmente. da Rasca a gente vai bater odd. Até porque desde que o Arrascaeta começou a me seguir no Instagram, Tem isso. temos um gol e uma classificação para as quartas de final da Libertadores. Então, muito provavelmente ele vai contribuir com essa possível vitória de hoje. Agora, é interessante a gente olhar no campinho e também contextualizar. Depois desse final de semana, ó, depois dessa segunda, o Flamengo vai ter a semana livre para treinar. Só volta a campo no próximo fim de semana, pelo Brasileirão também, porque essa semana é de Copa do Brasil. Então, assim, tem um ou outro que pode estourar. O Flamengo vai ter dias e dias, provavelmente deve ter descanso para esses jogadores também, uns 2 dias, a ideia é essa. Então eu acho que o Flamengo hoje tem que ir com força máxima. O Felipe já não consegue repetir a escalação há um tempo. Eu acho que hoje tem que ser o que tem de melhor, a não ser que realmente o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, um dos dois, esteja uma situação muito próxima de uma lesão. Aí eu acho que é o que faz sentido você substituir. Mas se todo mundo estiver num momento bom e fisicamente eles estiverem bem, eu acho que tem que botar o time principal, até mesmo para dar rodagem para esses caras, para eles se entrosarem cada vez mais. No meio-campo, acho que é importantíssimo o Saul e Jorginho serem mantidos entre os titulares, porque, como diz o Felipe Luiz, é o pulmão do time, né? E lá na frente, eu não sei não. Eu acho que pode ter o Bruno Henrique também no lugar do Pedro. Não sei se o Pedro vai ser o titularíssimo, vai começar esse jogo não, até porque o Felipe gosta muito do Bruno Henrique. E especialmente contra uma equipe como o Vitória, que vai, obviamente, primeiro se defender, para aí depois pensar em atacar. Bigode, agora é a hora dos antes, mais uma vez. Eu sei que o Palmeiras não... E eu sei que o Sub-20 do Flamengo, de novo, 2 anos seguidos. Melhores momentos na tela aqui. Eu preciso seguir o barco, mas eu gostei. Pra mim, 4-0 Flamengo. Quem deu 4-0 aí? Não, eu não dei. Eu falei 4-0. Com essas aspas do Bigode, eu vou pro intervalo e volto já já. 4-0, 4-0, 3-0. E não tem obrigação ainda de ganhar, não, mas é 3-0. Mas é 3-0. Vocês são brincadeira. O que você achou, Ai, Márcio? O Palmeiras já se manifestou, né, sobre a Fernandão. mudança do calendário. O Flamengo está reclamando bastante.
Falou que é um absurdo, que virou a mesa e não sei o que e tal. Tá reclamando, o BAP vai reclamar. O ano passado, quando mudou a data da Copa do Brasil, ele não reclamou. Foi bom pra ele, né? Contra o Corinthians, lembra? Teve isso, é verdade. Aí foi legal, né? Só um detalhe, que, Tá porque tem um terceiro envolvido, né? No caso, o São Paulo, né? Também se São manifestou Paulo, a favor. agora se manifestou hoje de manhã a favor, como o Palmeiras, né? Porque São Paulo, Flamengo e Palmeiras são os brasileiros na Libertadores e os eliminados na Copa do Brasil. Essa combinação propiciou à CBF a mudança de calendário. Como esses três estão... Café com leite? Café com leite, nem a questão era, o Palmeiras está de um lado e o Flamengo está do outro. Então, nessa questão, o São Paulo se manifestou hoje oficialmente de manhã, o São Paulo está do lado do Palmeiras, a favor da mudança de calendário. Tem até a nota do São Paulo até interessante. De repente, para disputar ou então iniciar os preparativos para a próxima temporada, tal, da férias. Acho que é mais essa parte final. Vou mandar uma flanela virtual aqui pro Marcos Antônio. Olha o que ele fala aqui. O BAP era o presidente no ano passado, Vessa. Mas o clube era o mesmo. Que eu saiba, o Flamengo era o Flamengo já. Ó, Marcão. Marcos Antônio, ó. Pra você. É você o celular. Uma flanela virtual pra você, hein? Mas, Ricardo, o que você achou? Tudo bem? Muda? Tá certo? É isso mesmo? Por um lado, você compromete as folgas que você teria por causa dos jogos da Copa do Brasil, certo? Por outro lado, se tiver que pagar para que o ano que vem seja mais justo, você tem o mês de férias, preparação, 11 malditas datas para o campeonato estadual, até que se tornem 2. Lembrando que o ano que vem vai estar enroscado também por causa vai ter que parar por causa da Copa do Mundo. Nós vamos ter dezembro? Já existe esse mês? Não. Então, paciência. Alguém tem que... na hora, é assim, não dá para ficar decidindo só com o próprio umbigo. Se o Corinthians foi beneficiado com essa mudança, porque o Carrídio vai se recuperar e o jogo vai ser lá no final, cara, a gente também tem que ter um olhar que as coisas precisam entrar num caminho, sabe? Chegar a... Flamengo reclama. Se ele ganha a Libertadores... aí joga como é que ele vai jogar 4 jogos do Brasileiro que podia dar o título sem ele aqui para ele ter que viajar lá? Não, aí empurra pro ano que vem. Então, aí não dá para falar assim, dane-se o ano que vem. Nós estamos falando dane-se o ano que vem desde que o mundo é mundo. Desde que o futebol existe. Não dá para falar isso, cara. Os clubes assinaram um calendário que não ia dar certo no ano. E todo mundo sabia que não ia dar certo. Faltaria data no final do ano. Ok? Assinaram. Todos aceitaram, sabendo que ia dar... Lá na frente a gente vê. Lá na frente surgiu a possibilidade de fazer esse negócio da Copa do Brasil. Para consertar um negócio que eles assinaram lá atrás. E você não vai fazer? Claro que você tem que fazer. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Calhou, abriu a possibilidade e faz. Eles já assinaram lá atrás um negócio que não ia dar certo esse ano. Só para corroborar com o Marcos Antônio, a gente pode também levar em consideração que o presidente da CBF atual não era o presidente que fez esse calendário lá atrás. Ele pode chegar e falar... Mas vem cá, qual é o... Só uma questão, como o Vessone falou, a CBF, nesse ano, e em outros anos também, ela fica esperando a eliminação de clubes importantes das competições para resolver. Fluminense e Atlético. Isso mesmo. Eles não têm espaço para mobilizar os seus jogos. Eles estão em 3 campeonatos. Então, mas vem cá, começa o... Fala. Posso parar? Não, fala. Começa o ano que vem, 30 dias de férias, certo? Os caras se representam dia 6 de janeiro. Porra, não é... Desculpa. Poxa, não é isso que a gente... coisas piores hoje. Viu? O quê? Luxemburgo, não sei, no mas é o Luxemburgo, né? Figura poética do Luxo. Entendeu? Então, tem que assim... ver ainda quantas datas vai ter estadual. 11. Estão dizendo que são 11. Então, vamos ver. Exatamente. Porque se faz tudo isso, chega lá 19 datas, aí não adianta nada. Daqui a pouco a Jéssica vai estar com a gente. Pra falar de seleção brasileira. Pra ver o time que o Flamengo vai jogar contra o Vitória. Rossi... que pode fazer escorregar? O Palmeiras ou o Flamengo? Não, o Palmeiras. Palmeiras pelo que o Flamengo joga, né? Por ser um jogo em casa. Porque o Palmeiras está quinta ou sexta... O quê?
Não, a gente tem uma expectativa. Então, são que o Palmeiras precisa adversários do melhorar. Agora, o Palmeiras Vitória é é melhor que o segundo Sport. com tudo isso, desempenho ruim, blá, 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 é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. verdade. E é o melhor mandante, Acho que é o melhor visitante. O Palmeiras né? tem mais a possibilidade de tropeçar do que o Flamengo hoje? Acho que sim. Acho que é meio igual. Acho que nenhum dos dois vão tropeçar, também mas acho que eu... não. Os dois vão passar o trator. A única notícia ruim que eu tenho pra passar é que só vai ganhar um. Tem Pra isso. lembrar isso daí. Ó, Jéssica Dias, hein? Pra falar. Foi até mais ofensivo, mais perigoso. Só que um time muito pobre, tecnicamente, não criou nada. Mas aí ficou aquela bola na área ali, uma bola vadia, de repente saiu um O craque gol do Cerro é o craque do Cerro é o Iturbe. É o YouTube. Um dos primeiros futuro Messi. Exatamente. Passou no Grêmio. Jogou no Grêmio, cara. Ninguém Foi? lembra. Então, assim, o Cerro muito limitado. Lá no final, uma daquelas bolas na área ali, de repente pintava um gol. Entendeu? Uma bola, como ontem o cruzamento lá, o Rojas, que é River Plate, ex-Vasco, né, fez o gol do empate do Libertad e o River Plate se viu em maus menções em dado momento. Então, o time do Estudiantes, o estádio, eu conheço o estádio, é um estádio tipo Arena da Baixada, é um estádio moderno, arena, parece um shopping center, nem parece um estádio. A torcida fica próxima e tudo, mas é um estádio seguro, moderno, não é um estádio que, sabe, o Flamengo vai ficar no vestiário acanhado com... Não, é um local, acho que dá para jogar. O gramado é bom, o estádio ok, novinho. E se o Flamengo fizer uma boa vitória... Agora, esse jogo, ao contrário do Inter, não é jogo para 1-0. É jogo para meter pelo menos 2 no Maracanã. Essa tem que ser a meta do Flamengo, a meta. Eu acho que não é jogo para ganhar de um gol, não. É jogo para ter... Lógico, se ganhar de um gol, vai ganhar de um gol e vai tentar lá a classificação. Ganhar de um gol não é ruim. Mas o ideal é vencer por mais gols. Eu acho que dá para fazer mais, sabe? O Estudiantes eu comparo mais ou menos ao Olímpia de 2023. Um time tradicional, com títulos da Libertadores, né? O Olímpia é tricampeão, o Estudiantes ganhou 4 vezes a Libertadores, mas esse time do Estudiantes é um time muito inferior ao time do Flamengo atual. Então acho que é um jogo para fazer o placar de 2 gols pelo menos e ter uma vantagem gorda para o jogo de volta. Eu vejo dessa maneira. E depois, tanto o Racing quanto o Vélez não são páreo para o Flamengo se o Flamengo jogar no nível dos jogos contra o Internacional. E sem gracinha nessa de bola, sem bobagem. O Racing tem uma virtude. 2, eu vou dizer. O Gustavo Costa, que é um técnico limitadíssimo, que a torcida ama de paixão. A pressão alta em momentos do jogo e... O Renato do Grêmio. O coração. Assim, os jogadores jogam... Assim, ele teve uma coisa engraçada de semana. O atacante do Racing, o centroavante, o Adrian Maravilha Martins, que é bom atacante, a repórter perguntou para ele, vem cá, como é que foi a preparação do Gustavo Costa para esse jogo com o Penharol, essa virada emocionante e tal, como é que ele preparou o time? Ele fica lá como um torcedor, né? O jogador falou, e é isso, ele fica como um torcedor à beira do campo e ele é aquilo. Ele não tem conteúdo nenhum, gente. O time é chutão, ligação direta. Agora, ele consegue transmitir para os caras de uma forma, assim, muito rara, é difícil conseguir isso. Assim, os caras viram torcedores em campo. Você vê as imagens da virada lá, o gol da classificação, jogador chorando, é uma loucura, uma catarse, assim. Então, esse é o perigo do Racing. O Vélez é o time mais organizado, treinado pelo Esqueloto, que era o técnico que o Milito, que é o presidente do Racing, queria contratar. Mas ele não tem como mandar embora o Costas. Tem bandeirão do Costas. Todo jogo abre o bandeirão, é ele lá dando uma crise lá de alegria que o time fez um gol, uma coisa assim, uma imagem assim. Então, os 3 são times bem inferiores ao Flamengo. Agora, aquilo que o André falou, os caras se mobilizam, os caras vão lutar até o final. Os Estudiantes também não vão se entregar facilmente. Tá arriscado, tá 2-0, vão continuar cantando, o torcedor vai ficar ali em cima. Então tem que saber enfrentar. O segundo jogo é fora de casa. O Flamengo joga bem fora de casa, acho que tem condições, acho que é um caminho muito, muito viável para o Flamengo. Agora, 100% de concentração, jogo sério, à vera, sem dar bobeira, não pode ter aquelas bobagens como foi contra o Central Córdoba. Hoje eu vou te ensinar a fazer só. Dentro do Flamengo falou para mim, a partida com o Central Córdoba teve uma falta de mobilização absurda. Nem no Campeonato Carioca contra o Maricá da vida foi assim. Estava todo mundo muito relaxado. Não foi só porque o Gerson ficou de fora, que o Felipe preservou. Não é só isso. O espírito não era de competitividade. Aí quando foram ver, estava 2-0. Aí, aquela coisa, você correndo contra um 2-0, você começa a correr contra o relógio, tudo começa a dar errado, aí o Gerson sai do banco, vai para o jogo, né? E caramba, estão perdendo. E aquilo contaminou toda a fase de grupos, que o Flamengo passou a jogar todo jogo com a faca no pescoço. Não podia perder. Foi para a LDU, não podia perder para a LDU. Se perde lá, ficava numa situação dramática. Ia ser eliminado. Então, seria eliminado, né? Então foi
Foi terrível aquilo lá. Mas eu acho que o time está vacinado, me parece. Mas não pode também fazer o que fez contra o Atlético ali, naquela jogada que ficou correndo o risco de tomar um gol. Se não cometer esses erros, esse tipo de erro, o Flamengo tem muita chance de chegar na final. Mas muita chance mesmo. Muita chance mesmo. Eu acho que o caminho está muito... É assim... Se bem que do outro lado também, eu não sei se vocês concordam. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para passar também para a final. Eu também acho. Eu acho que o Palmeiras é bem melhor que os demais. Inclusive o River Plate, que tem vários jogadores repatriados, um técnico repatriado, mas, cara, nada À noite vai pegar o Vitória no Maracanã. Como está a preparação para esse jogo? Maravilhosa, né? Porque o Fernando Diniz, ele tem novamente todos os jogadores à disposição. Aí, não, o Felipe Luiz. Eu falei Fernando Diniz. Quer trocar? Felipe Luiz, desculpa. Quer trocar? Você não merecia isso nesse momento. A gente troca. Muito pelo contrário. Ainda mais o momento que você vive. Inclusive, para mim, é o melhor momento do Felipe Luiz à frente do Flamengo. E sobre a preparação para pegar o Vitória, é a melhor preparação possível, porque ele novamente tem todos os jogadores à disposição, exceto o Pulgar, que vai demorar ainda a voltar. E ele pode fazer algo que raramente um treinador no futebol brasileiro consegue fazer, que é repetir a escalação. Mas eu acho que ele não vai repetir a escalação, porque o Felipe Luiz, a gente sabe que a metodologia de trabalho dele é montar a equipe em cima do adversário, em cima do que ele estuda o adversário. Mas independentemente da equipe que ele colocar em campo, gente, estamos falando de um Flamengo amplamente favorito, novamente com o Maracanã lotado. Inclusive fica aqui o elogio à torcida do Flamengo, porque em 2 dias, sábado e segunda-feira, o Flamengo tem chance de colocar mais de 100 mil pessoas presentes no Maracanã. Porque teve o Sub-20, Teve o Sub-20, inclusive um jogo de Sub-20. O Flamengo conseguiu colocar mais de 45 mil pessoas no Maracanã num sábado, 4h30 da tarde, quando estava um calor absurdo aqui no Rio de Janeiro, mesmo sendo inverno. Então, parabéns à torcida do Flamengo. Então, acho que assim, o Flamengo é muito favorito para esse duelo. Eu confesso que eu estou na expectativa para ver qual time o Flamengo vai ter a campo hoje como titular. Acabei de receber uma informação que o Vinha novamente está sendo relacionado, algo que não estava acontecendo, e o Felipe Luiz tinha justificado que é por conta da concorrência na lateral esquerda, porque tem o Alexandre que é titular absoluto da seleção, e ele gosta muito do Ayrton Lucas, mas eu acho que ele tem que dar uma minutagem ao Vinha. Até para não deixar esse jogador ficar cabisbaixo, E sabe? quando entra muito bem. Muito bem, eu particularmente sou qualidade. muito fã do futebol do Vinha, então o Flamengo é muito favorito para esse duelo diante do Vitória, que está na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Vai torcer pro Flamengo, né, Pedro? Com certeza. Vamos beber água? Vou sim. Torcer contra o Vitória. Eu não sei, entendeu? Ele não entendeu isso ainda, né? Ele não consegue entender. É só torcer pro Rio correr pro mar, Bia. É isso. Só isso. Vamos beber água. Ô, Alex, é melhor o Pedrosa beber 5 litros hoje. Mas não troca o canal não, por favor. Eu tô gravando esse vídeo aqui domingo, nesse momento, 8h22 da noite, tá? No meu Twitter, eu trouxe todos os bastidores dessa situação no lado do Flamengo. Vamos lá, eu escrevi o seguinte: bastidores, a CBF vinha conversando com o Flamengo e até com outros clubes nos últimos 3 dias sobre o calendário para saber a opinião dos mandatários. Ontem, no caso, sábado, a entidade comunicou o adiantamento do fim do Brasileirão para o dia 7 de dezembro, algo que o Rubro Negro e o Palmeiras eram contra inicialmente, prestem atenção. A CBF abordou o Flamengo com a ideia, alegando que seria do interesse do clube. Nestas conversas, BAP, presidente do Flamengo, respondeu que não queria nenhuma mudança no calendário feito por ele, sem aceitar nenhuma sugestão de ninguém. Porém, fizeram do mesmo jeito. Na visão do Flamengo, na história dos pontos corridos, jamais houve tamanha interferência na tabela. Ontem, ainda no sábado, na entrega da medalha do título do Mundial Sub-20 conquistada pelo Flamengo, BAP deixou claro para o presidente da CBF, Sami Chaldi, que iria se inteirar sobre o assunto. O que o Flamengo fará? A informação que eu tenho, como disse primeiramente um amigo Bernardo Ramos e nós confirmamos, o clube vai emitir uma nota oficial sobre o assunto, citando os dirigentes da CBF e criticando a decisão da entidade. E quando a gente fala dirigente da CBF, leia-se Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, e Sami Chaldi, presidente da CBF. Por que a diretoria não tenta uma reunião com a CBF? Fiz esse questionamento e me responderam: não fará isso, e o motivo já foi citado acima. A CBF vinha conversando com o Flamengo para saber a opinião do clube sobre essa mudança no calendário e mesmo assim a entidade manteve a decisão. Ou seja, pouco se importaram com a opinião do Flamengo.
Por que Flamengo e Palmeiras se sentem prejudicados? A CBF alterou o calendário do Brasileirão, adiantando o fim da competição para o dia 7 de dezembro. Antes iria até o fim de dezembro, dia 21, se não me engano. Desta forma, o Flamengo, que teria 6 semanas livres para descansar e treinar, pois está fora da Copa do Brasil, agora só terá 1 semana. E o Fla ainda tem um jogo atrasado contra o Sport. Beleza. O tempo passou, o Palmeiras se manifestou. Pasmem. O Palmeiras se manifestou a favor da CBF. E eu vou ler na íntegra o que o Palmeiras disse. Em razão da participação de 4 times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a CBF conversou no fim do ano passado com seus parceiros e com os clubes da Série A sobre a necessidade de ajustar o calendário da temporada 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de junho e julho e agendar para o 21 de dezembro o fim da competição. Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com aquele molinho que é o Andrés Pereira. O Palmeiras encaminhou a contratação de Andrés Pereira junto ao Fulham. O Andrés Pereira não está sendo mais utilizado no Fulham. Ele e o treinador não estão se dando bem. O jogador nem sequer foi relacionado no último jogo. O jogador está infeliz lá, pediu para ser negociado e o Fulham entende que chegou o momento de vendê-lo. O Palmeiras vai pagar cerca de 12 milhões de euros para contratar Andrés Pereira. E o grande detalhe dessa história eu falei na introdução. Vocês têm noção que a chance é enorme de ser Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores? A chance é muito grande, tá? Não é nenhum absurdo isso. E o Andrés Pereira, aquele que falhou, ou melhor, protagonista da maior falha da história do Flamengo, que foi na falha contra o Palmeiras, na final da Libertadores lá no Uruguai, ele pode agora estar do outro lado, jogar pelo Palmeiras contra o Flamengo numa final de Libertadores, porque sim, se ele for contratado agora, ele pode ser inscrito pelo Palmeiras ainda na Libertadores. O futebol, sempre com roteiros bem emocionantes. Isso aí, galera. O Flamengo, né? Na minha visão, vacilou feio, porque tomou uma decisão de não correr atrás, de não querer contratar Andrés Pereira, um jogador que sempre deixou claro, né, que se voltasse para o Brasil, seria para vestir o manto sagrado. Mas o Flamengo, as últimas notícias que a gente viu, o próprio Nicola falando sobre isso aí, que o Flamengo não demonstrou interesse, né, nesse retorno de Andrés Pereira, e isso aí sacramentou a sua ida para o Palmeiras, né. O Flamengo vacilou na minha visão, um bom jogador, teve uma boa passagem jogando com a camisa do Flamengo, mesmo a gente vai voltar atrás, aquela falha na final da Libertadores, que até hoje machuca a gente, o torcedor rubro-negro, né? Com o pé atrás com o Andrés Pereira, mas ele é um bom jogador, um baita jogador, seria um grande reforço para o Flamengo, elevaria ainda mais o meio-campo do Flamengo, e o Flamengo escolheu não contratar esse atleta que poderia jogar o fino na bola aqui no Flamengo.